Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Antes de apresentar os meus convidados desta terça-feira, hoje, Gisele, aqui, hoje nós vamos tratar de um assunto sério, estacionamento no Canal 3. Eu vou dizer que é um assunto sério porque estão conseguindo descaracterizar a cidade de Santos em tantos aspectos e a proibição de estacionamento no Canal 3 é apenas uma das pontas do iceberg. As outras eu vou falar daqui a pouco. São descaracterizações da cidade, né? Alguém vai dizer, mas é o progresso. Puta, esse progresso, viu? Antes, Manuel, eu vi uma notícia interessante. Tinha Primeiro, deixa eu mandar um abraço para o Daniel do Banco Itaú. Eu meto pau nos bancos aqui, mas também tem que elogiar. Hoje eu tive um problema no Banco Itaú, da Brás Cubas, que sempre foi um banco, sempre foi uma agência meio de escanteio e tal, e para minha surpresa, o Daniel Silva agora está de gerente geral lá. Olha, muito atencioso, muito atento e agradeço a gentileza, ele que me deu as informações necessárias, que eu estava aflito e ele pôde me ajudar. Muito obrigado e parabéns à agência. É o seu, Augusto. Não, mas essa é a musiquinha para emergência, né? Tá vindo uma notícia bomba aí. Olha só, o Meirinho da Idade Moderna, um despacho de uma alienação fiduciária em trâmite na 5ª Vara de Presidente Prudente, o oficial de justiça foi atrás do devedor, né? Então ele diz assim, olha, certifico eu, oficial de justiça, que em cumprimento ao mandato número tal, dirigi-me à avenida número tal, mas não consegui localizar o número 40. A numeração não é regular, mas segue uma sequência lógica. A pessoa é desconhecida nos arredores. Também não encontrei o requerido no Facebook. O referido é verdade e dou fé. Aí o cara postou aqui o que ele digitou o nome e pôs no Facebook. Oficial de justiça agora procurando o devedor no Facebook. Você não pega aqui, né? Pega, o real é foda. Esse é o câmera dos meus sonhos. Está aqui, o oficial de justiça tentou procurar o devedor, agora eu vou desligar, tentou procurar achar, né? Procurar não, tentou achar o devedor pelo Facebook, mas nem no Facebook conseguiu. Os meus convidados desta terça-feira, o Dr. Marcos Denari, cirurgião dentista, gentilmente vindo ao programa, vai me ajudar a fazer o programa, Manuel Gonzalez. Acho que a cidade de Santos, sem dúvida nenhuma, é a cidade com o maior número de automóveis em relação a habitantes, né? É um índice bastante significativo, 1,5, 1 em alguma coisa. Quase 2, né? Dá quase 2. Né? E o trânsito, o problema de congestionamento, esses problemas todos, interrupções do VLT lá em São Vicente, né? Isso acaba criando uma demora, apesar que não é comparável a São Paulo. Você ainda tem alguns lugares, eu sofri muito, eu moro no Boqueirão, e houveram interferências lá com os cruzamentos do Canal 3 e acabou carregando os moradores do Boqueirão. Ali, Mato Grosso, aquelas ruas ali ficaram difíceis de... Azevedo Sodré, ficaram ruas difíceis de se movimentar. E aí, o governo atual, a atual administração, melhor dizendo, ela tinha implantado no Canal 3 e em outros locais, inclusive aqui no Canal 2 também, nos horários, e começou na Ana Costa e Conselheiro Nebias, enfim, nos horários de pico, a proibição de estacionamento, criando o tal do corredor de ônibus, né? E isso me parece que trouxe um número mais efetivo, de uma velocidade maior dos coletivos, né? E agora, no Canal 3, além deste período, no horário de pico, entre a praia e a Francisco Glicério, Denari, vai ser proibido das 7 da manhã às 8 da noite.
e aí você tem articulado com outros moradores e comerciantes que se sentiram um pouco atingidos por essa norma, não é isso? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, obrigado pelo convite. É exatamente isso. Há 15 dias atrás, aproximadamente desse período, saiu no jornal que a CET iria tomar esta medida e, mais do que rapidamente, nós nos mobilizamos, porque eu tenho o meu consultório no Canal 3 e moro no Canal 3. Meu pai também mora no Canal 3 e desde que eu nasci, eu já estou com 52 anos, a minha vida sempre foi ali no Canal 3. E eu tive duas reações. A primeira foi como santista, que sempre teve o Canal 3 como uma referência. E isso veio antes da parte da preocupação profissional ali do consultório, porque na nossa clínica, felizmente, a gente tem um espaço para criar duas ou até 4 vagas, mas os colegas em volta, as outras pessoas em volta do que tem o comércio ali, começaram a vir me procurar, receber alguns telefonemas do que eu achava. E como eu sempre estou lutando e brigando pela cidade de Santos e pelo Santista, eu achei melhor me movimentar. E acabou dando um resultado bastante interessante, porque nós recebemos um apoio muito grande e o que a gente percebeu foi o seguinte: primeiro argumento nosso, vai atingir diretamente o comércio de porta, de rua, aquele que precisa que a pessoa pare para poder comprar alguma coisa no seu comércio. O segundo problema, o morador que vai receber uma visita, ou vai receber a entrega de um produto, ou vai receber o conserto de um fogão, alguma coisa, também a pessoa não vai ter onde parar mais das 7 da manhã às 8 da noite. E muitos moradores da região, que é uma região onde tem prédios antigos, né, prédios tradicionais, eles não possuem vagas para todos os carros que eles têm. Então, esses argumentos, para os técnicos, eles são argumentos pobres. Eles alegam que essa modificação do trânsito vai beneficiar muito mais gente do que as pessoas que estão morando lá. Então, o que eles nos passaram é que, a grosso modo, é que as pessoas que moram no trajeto de quem vai passar por ali, apesar de pagar IPTU e apesar de morar em Santos há tanto tempo, eles não têm o merecimento da mesma atenção do que quem vai de passagem por ali. Uma outra coisa que me chamou a atenção, assim, imediatamente, foi que com o Canal 3 liberado o dia todo, com 2 pistas novas e muito bem asfaltadas, que fizeram um asfalto novo agora, eu acredito que muita gente vai preferir ir para a cidade, voltar da cidade pelo Canal 3, uma avenida arborizada e muito bonita, do que usar Ana Costa, usar Conselheiro Neves, usar Silva Jardim, usar a Francisco Glicério, usar a Perimetral do Cais, que são as outras vias de acesso para o canal. Então isso talvez faça com que o movimento ali dobre ou triplique. A quantidade de carros vai ser... Sendo que essa proibição é só entre a praia e a Francisco Glicério. Exatamente. Da Francisco Glicério até a cidade, eu não sei o que aconteceu. Neste momento nós não teremos essa interrupção. Então, esse aumento no fluxo de veículos, eu não sei o que vai causar para as árvores, para as pessoas que normalmente caminhavam, as crianças, os idosos, né? Claro que vai ficar uma avenida mais perigosa. E outro fator que me chamaram bastante atenção foi que algumas ruas de Santos que antes tinham o estacionamento permitido e deixaram de ter o estacionamento permitido, tornaram-se ruas desertas de pedestres. Porque o carro não está mais estacionado, então a pessoa que entrava e saía do carro não anda mais por ali. Então, pessoas que utilizavam essas ruas para ir trabalhar, não estão mais indo trabalhar a pé. Iam trabalhar a pé, não vão mais trabalhar a pé, porque ficaram ruas desertas de pessoas, então passaram a ser uma rua atrativa para os trombadinhas de bicicleta. Então, o que aconteceu? Pessoas que faziam trajetos medianos ou curtos a pé, agora estão precisando ir de carro. Pela segurança. Exatamente, pela segurança. Então, mas deixa eu só te fazer uma pergunta. E isso o Manuel vai comentar agora. Você foi pesquisado ou você foi consultado
por algum agente da CT, por algum técnico da CT? Você sabe se a CT fez alguma pesquisa entre os moradores por uma decisão tão drástica como essa? Bom, o que a gente sabe é o seguinte, os técnicos, né, e isso eu tive a oportunidade de dar uma olhada rápida nessa semana, né, os técnicos que estudam a mobilidade urbana, né, eles defendem isso em todo mundo, que as vias são para os automóveis trafegarem e não para os automóveis estacionarem. Então, eles estão decididos que assim tem que ser no mundo inteiro. Mas não estão levando em consideração a característica de cada cidade. Não estão levando em consideração a cidade de Santos. Porque nós não temos estacionamentos em toda a cidade suficiente para suportar os automóveis que estão na rua. Não temos estacionamentos públicos. Não temos transporte coletivo adequado. E não temos um trabalho educacional que faça o santista entender que, ao invés de você usar um carro com 5 lugares para andar apenas uma pessoa, você ou divide, compartilhe e tenha uma outra posição. Então, eles acham que isso vai ajudar, isso vai acabar com o trânsito de Santos e acabou. E nós estamos entendendo da seguinte forma, Augusto. Veja bem, nós tivemos a experiência agora quando eles fizeram o asfalto no Canal 3. Eles proibiram o estacionamento de carro e os carros começaram a passar livremente durante todo o dia. O que aconteceu? Eu pude ver. Eles têm ali o espaço da Francisco Glicério até a praia, mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Eles proibindo o estacionamento, os carros vão livres. Só que quando eles chegam nas transversais, entope de novo. Então, que planejamento é esse que vai prejudicar tanta gente ali no Canal 3 e, ao mesmo tempo, vai permitir vai fazer com que a pessoa que está vindo de outro bairro ganhe 3 ou 5 minutos descendo o Canal 3 e volte outra vez a ficar parado no trânsito transversal. Em ruas menores. Manuel, boa tarde, obrigado pela participação. Quer comentar as palavras do Dr. Marcos Denari? Primeiramente, boa tarde, Augusto, boa tarde, Dr. Marcos, boa tarde, telespectador. Como sempre, um grande prazer estar aqui no Ação Reação. Nós temos que entender, antes de mais nada, Augusto, o problema que existe em Santos. Nós temos um sistema viário praticamente criado no século XVIII. Então nós temos ruas estreitas, temos uma constituição irregular das quadras na nossa cidade e principalmente os canais quando foram construídos pelo Saturnino de Brito. Então hoje, os canais tombados, eles não podem ser mexidos, não podem ser transformados. Então nós temos ali um elefante branco. Não estou criticando o tombamento dos canais, mas nós temos ali no meio das avenidas um elefante branco parado, não se pode fazer nada. Houve, independente da questão da verticalização da cidade, um aumento do número de carros, não só na cidade de Santos. Houve um aumento de carro no mundo e principalmente no Brasil, com a questão de IPI, com a questão da facilidade de crédito. Não estou criticando, todo mundo tem que ter carro, não é isso. Mas houve uma facilitação e, é claro, o que uma pessoa quer quando trabalha, quer ter um automóvel, quer ter uma casa, isso é mais do que normal. Então houve essa facilitação, o brasileiro teve um poder aquisitivo maior nesse sentido, por causa do crédito cedido, então hoje todos têm a oportunidade de ter um carro. Todo mundo tem um carnezinho. Tem um carnezinho, independente de qualquer coisa. Então, com todos os motorizados, e uma cidade que já é engessada há 200 anos, ficou complicado. Aonde colocar esses carros? Qual é o planejamento de mobilidade que nós podemos fazer para a cidade de Santos? Se nós formos comparar com São Paulo, como disse o Augusto, se nós pegarmos aí, por exemplo, 2 avenidas, a Avenida Bandeirantes, são 4 pistas. A avenida, qual outra avenida aí, Augusto? As Marginais. Ibirapuera, Avenida Ibirapuera também então, 3 pistas. São 4, 5 pistas. 23 de maio. Sim, 23 de maio, então são 10 pistas, 5 de cada lado. Então, São Paulo já teve um projeto diferencial de Santos que conseguiu, mesmo assim hoje nós temos um trânsito violento, mas conseguiu em um certo momento viabilizar a questão viária com essas grandes vias. Santos não tem como construir grandes vias. Qual seria o passo principal para a questão da mobilidade? Transporte urbano.
Hoje nós temos o famigerado VLT, né, que na minha concepção ele não vai ajudar a mobilidade urbana dentro da cidade de Santos. Eu vou colocar o VLT e Santos, não vou falar de São Vicente, não vou falar nada, Santos e VLT. O VLT não vai resolver o problema de mobilidade de Santos, porque ele corta Santos transversalmente. Nossa. Então... Ai, meu Deus. É que o técnico... A gente vive batendo nisso. Então, o trajeto do VLT nessa transversal, ele não ajuda em nada. Nós tínhamos que criar corredores sentido praia-centro. Então, já que o VLT não cortou, não faz esse sentido, o que então resolveu a CT? Vamos criar esses corredores praia-centro, que são o quê? Os canais. Os canais, Avenida na Costa, Avenida Conselheiro Nébias, eles tentaram então montar um esquema para que flua o fluxo então desses carros nesse sentido. É claro que hoje, eu moro ali também nas imediações. Hoje você sente uma melhora no fluxo, né? Eu não estou agora comentando questões problemáticas do comércio, dos próprios moradores. Você sente uma melhora de fluxo hoje, sente uma melhora naquele período pré-estipulado pela CT. A extensão desse período, como está se prevendo agora, das 7 às 8 horas, eu não tenho como avaliar esse impacto. Claro que você que está lá, né, tem o seu consultório lá, pode sentir mais esse impacto durante todo esse período. Mas eu acho que em Santos nós vamos ter que começar a radicalizar. Várias pessoas já falaram isso, mas vão me xingar, viu, Augusto? É rodízio. Ou rodízio, ou pedágio no centro de Santos. Tem gente que já está falando alguma coisa lá dentro na produção. Por que isso? Porque não tem mais solução, Augusto. O número de carros é tão grande... Você tem que controlar. Que você tem que ter um jeito de controle na cidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que é lógico, ninguém aqui... Mas aí precisa do transporte urbano. Não, então, mas esse é um problema sério, porque nós temos alguns aspectos que os técnicos da CT... Eu acho essa palavra bonita, né? O cara falando, ele é um técnico. Você dá um valor pro cara, né? Mal sabem os nossos amigos telespectadores que os técnicos, por exemplo, da Jari, você sabe o que é a Jari, né? A junta lá das multas. São Jares, né? Eu estou brigando lá com meu amigo Adilson Bulo da CT, e tem uma anta de um técnico da Jari que não deve conhecer porra nenhuma de legislação de trânsito. Ele foi indicado por uma associação para representar a categoria dele, como se abrissem a cabeça dele e colocassem o código de trânsito dentro da cabeça dele. E na verdade ele tem uma colinha e responde, mas ele é considerado um técnico, porque ele lê, mal e porcamente, mas lê, e consegue interpretar texto. Porque técnico de trânsito, eu vi vários passarem por cargos aí, né? A nomenclatura do cargo é bonita, mas às vezes o conhecimento real é nenhum. Sabe por que eu estou falando isso? Por dois motivos básicos, se alguém quisesse melhorar o trânsito na cidade. Primeiro, proibição dos fretados, como aconteceu em São Paulo. Porque hoje o Canal 3, por exemplo, tem um fluxo de ônibus fretados, não sei se você já fez já fez essa conta. Ainda não. Então perceba isso. Um ônibus, ele toma lugar de mais carros. É natural isso, né? E nós trouxemos uma cultura do passado, dos funcionários da COSIPA, né? E de outros profissionais lá do polo petroquímico de Cubatão, que as pessoas trabalhavam, mas você tinha um volume grande. A COSIPA chegou a ter 20 mil trabalhadores, hoje algo em torno de 4 mil trabalhadores, muito menos. É um número muito menor. Mas os fretados continuam a circular. Invariavelmente, eu digo alguns pontos, por exemplo, no canal 1, o fretado ele vira à esquerda. Ele está no canal 1, ele vira à esquerda na Francisco Glicério, ele fecha o trânsito. E isso acontece no canal 3.
No retorno, né? No final do dia, você está dizendo. Né? Como também na Conselheiro Nébias, quando... Não, o fretado, ele passa tem vários turnos, né? Então você tem um fluxo de fretados, vamos falar do Canal 3, que estão lá dentro do Canal 3. Sim. Peraí, o camarada que trabalha e que pega... Detalhe, o fretado ele para em qualquer lugar, ele não precisa parar num ponto. Não é? Ele pode parar em qualquer lugar. Eu já vi, por exemplo, o fretado parar, o sinal está verde, o fretado parar para o cara descer e ele para todo o trânsito. Isso você vê na cidade toda, mas eu vou me ater ao Canal 3. Por que não proibir o fretado? Primeira coisa, fretado vai estar lá na Ana Costa, o fretado vai na Conselheiro Nébias. E o cara diminuiu, não são mais aqueles 20 mil trabalhadores, é um número bem menor, ele vai ter que andar 2, 3 quadras para pegar o ônibus que vai levar ele na porta do local de trabalho. Eu sei que muita gente vai reclamar, mas o impacto é menor. O que não pode, eu entendo, as pessoas já estavam no Canal 3, né? Então imagina um cara, meu amigo lá do Veneza, que tem lá um estabelecimento que não tem estacionamento. Mandar um abraço pro Luiz. Que vai, se for capaz até de alguém parar ali para descer, descarregar, enfim, ele vai ter uma dificuldade muito grande, porque vai diminuir sensivelmente o horário de movimentação de mercadorias. Do lado do Veneza, logo na esquina, a mulher abriu agora um restaurante italiano. Ela vai enfrentar essa mesma dificuldade. Porque a Machado de Assis não comporta mais carros, porque tem uma série de escolas Sim, não tem que como tomam... Então veja só, quando eu faço uma crítica aos técnicos, porque eu tenho certeza que ninguém foi... Você foi entrevistado lá na sua clínica, alguém foi lá e fez uma pergunta. Não. O senhor usa o carro? Quantos clientes do senhor vêm aqui? Teve alguma pesquisa? Você sabe se a CT mandou alguém fazer alguma pesquisa lá e perguntar? Não. Não eu acho que uma avaliação como essa, uma restrição como... Eu acho que o Paulo Alexandre primeiro não sabe disso, porque o Paulo é um menino inteligente, com certeza o pessoal da CT é um núcleo duro, deve estar desalinhado com a proposta do Paulo Alexandre e devem estar fazendo isso da cabeça dele. Mas assim que o Paulo souber, ele vai mudar, porque não é possível que ele mantenha isso. Até porque ele foi morador do Canal 3 por muitos anos, né? Eu tenho que dizer para vocês que a CT ia implantar isso a partir de amanhã. E nós conseguimos, através do... Pode falar, se for vereador, pode ficar à vontade. O vereador Ademir Pestana, ele começou a se mobilizar. Muito bom. E foi uma ajuda maravilhosa para nós. Que bom. E através do Rogério, o chefe de gabinete. O chefe de gabinete. O The Flash. Entre os amigos, nós temos um apelido. Eu e o Manuel é muito amigo dele. Não é, Manuel? E ele The Flash, conhecido como The Flash. O Rogério disse que, através do Rogério, ele conversou comigo pessoalmente e disse que o Paulo pediu para a CT não mexer nesse problema de trânsito. Que o Paulo não sabia até disso. A gente poder sentar e conversar. É que o pessoal da CT é um núcleo duro lá, tem muita gente da antiga, então... Mas olha só, nós pedimos uma informação para a CT, né? Primeiro, quais os motivos da proibição? A via possui... Resposta oficial da CT. A via possui 7 metros de largura e não comporta estacionamento com fluidez. No caso da ampliação do horário de estacionamento no Canal 3, que é uma via importante que faz a ligação do centro à orla, um número maior de pessoas será beneficiado, pois são aquelas que utilizam a avenida para os seus deslocamentos em detrimento de uma minoria que utiliza a via pública para estacionamento. Então o objetivo é o atendimento da maioria. O assunto foi estudado criteriosamente de forma a resolver o problema de mobilidade urbana no município. Quero contestar aqui essa nota. Primeiro, que a rotatividade dos carros que param e prestam serviços, clientes, é muito maior, você não tem nem como dimensionar, né? Segundo, que acho que deveria ter sido consultado a população, ter feito uma pesquisa entre os moradores nesse trecho. Perguntamos, é possível dimensionar quantas vagas serão proibidas e quantas serão criadas? O estacionamento na via não é demarcado, porém hoje já há proibição no trecho. O que haverá é a ampliação do horário. Quando será iniciada a proibição de estacionamento? Inicialmente era dia 13 de outubro, não é isso? Não era nem hoje, era dia 13. Não era nem dia 15, era dia 13. Dia 13.
E aí eles, na resposta da CT, será que segunda quinzena de outubro, então eles já tiraram a data, talvez em interferência aí do Ademir Pestana, do próprio Rogério. E quais os pontos que terão proibição de estacionamento? Avenida Washington Luiz, entre a Orla e a Avenida Francisco Glicério, nos dois sentidos da via, entre as 7 da manhã e as 8 da noite. Lembrando que hoje já existe a proibição de estacionamento em trechos da mesma via, das 6 da manhã às 9 horas no sentido praia-centro e das 17 às 20 horas no sentido centro-praia. Denari, por exemplo, nessa orientação que eles estão dizendo que já existe essa proibição, mas ela é intercalada, das 6 às 9 no sentido praia-centro e das 5 às 8, das 17 às 20 no sentido centro e praia. E aí as pessoas conseguem, talvez, administrar isso, né? Quer dizer, ela para de um outro lado, porque vai sair mais tarde e tal. Com a nova regulamentação não tem jeito, ele vai ou sai 6h30 da manhã, chega depois das 8 ou para nos arredores. O comércio, esse trecho não tem tantos estabelecimentos comerciais, mas os poucos que tem vão ser afetados de forma direta, violenta, né? Quer dizer, qual a movimentação? Vocês estão fazendo um abaixo-assinado, você tem conversado com as pessoas, você me disse que elas não concordam, vocês têm uma nova proposta para isso? Porque eu acho difícil a CT, como eu disse, é um núcleo duro lá, acho difícil eles voltarem atrás, é capaz até deles peitarem o prefeito. O prefeito pedir para voltar atrás, eles alegarem que os técnicos não permitem. O que pode ser feito? Vocês têm alguma proposta para levar para eles? Não? Bom, primeiro, nós estamos tentando sensibilizar que a minoria da qual estamos sendo taxados, né, na verdade não são tão poucas... Aqui eles dizem isso. Nós somos a minoria. Na verdade não são tão poucas pessoas assim, porque nós já sabemos que essa ideia ela deverá ser estendida para todos os outros canais. Então, daqui a pouco essa minoria não vai ser mais minoria. Olha só, para os outros canais também é possível. Exatamente. Então, o que está acontecendo? As pessoas do Canal 4 já vieram nos procurar, as pessoas do Canal 5 e as pessoas do Canal 2. O Canal 1 ainda ninguém se manifestou. Então, eles vieram me procurar porque nós começamos esse movimento, então E se autorizar num, ferrou, né? Então, exatamente. Se ele autorizar no Canal 3 e eles gostarem, as coisas vão se multiplicar. Outra coisa, nós tivemos muito pouco tempo para se mobilizar. Faz uma semana que a gente está fazendo esse movimento e a gente centralizou o movimento inicialmente só no Canal 3. E foi muito interessante. No domingo agora a gente fez uma coleta de assinatura das 9 da manhã ao meio-dia. Coletamos 1000 assinaturas nesse período. Ao levar as assinaturas, né, conversando com as pessoas, quando eu dei a volta no quarteirão para conversar com os zeladores e com os moradores, eles não sabiam disso. Então muitas pessoas não sabem. E quando eles ficaram sabendo, eles também ficaram indignados. Porque não é só o morador do Canal 3, da Avenida Washington Luiz, que será prejudicado. É o entorno. Todo mundo em volta, porque esses carros que estão parados no Canal 3, muitos são de pessoas que moram ali perto. E a pessoa que não vai poder parar no Canal 3 vai tentar parar por perto, né? Então esse problema ele vai ser arrastado para o restante do bairro. Eu não sei, assim, por isso que nós ficamos assim um pouco chateados e preocupados. Inclusive eu fiz um vídeo, coloquei, colocando mais a parte da emoção mesmo de morar no Canal 3. Eu não sei se nós precisamos mudar a nossa maneira de ser em detrimento do automóvel. Será que o ser humano, o santista, a pessoa que gosta de viver de bem com a natureza, nós escolhemos Santos porque é uma cidade deliciosa para morar. Será que nós temos que pagar o preço que o consumo está impondo no mundo inteiro? Então nós vamos ter que seguir a mesma coisa do que todo mundo? Nós vamos ser gado? Ou será que o santista é politizado, inteligente o suficiente para poder
ser alguma coisa diferente, para ser uma referência no mundo, olha, de repente. Eu acho que, desculpa, você está indo pelo lado emotivo, né? Que eu entendo, natural isso, né? Mas acho que a questão é técnica. Né? Bom, essa parte técnica, então, a nem se questão fala, é técnica. Né? Eu pergunto, eu falei dos fretados, agora eu vou falar dos intermunicipais. O Canal 3, por exemplo, é um corredor de ônibus intermunicipais. E o camarada que quer pegar um ônibus municipal, ele não pega esse intermunicipal porque a tarifa é mais cara. Por que não faz uma tarifa única, já que vivemos numa região metropolitana, e a quantidade de carros intermunicipais também vão atender os moradores que vão circular dentro da cidade. Então tem tanta coisa que poderia ser, mas o que é mais fácil, o que precisa de menos agilidade, o que dá para meio que ditatorial, é na canetada, proíbe lá e se o cara estacionar, guincha e multa. Então me parece que a figura da CT vem carregada desse ranço de ditador. Exato. Quer dizer, multa e se parar vai guinchar. Detalhe, não tem guincho suficiente, não tem agente suficiente, então vai focar no Canal 3 como focou na Conselheiro, como focou na Ana Costa, enfim. O que me preocupa que o Denari está levantando é da possibilidade dos outros canais também sofrerem essa restrição, o que vai transformar a cidade entre canais numa guerra, porque não vai ter lugar para todo mundo. Porque a gente sabe que no passado as construtoras, às vezes, em muitos casos, nenhuma vaga por apartamento tinha. Então, vai criar uma dificuldade. Não vou nem falar do comércio, que vai sentir sensivelmente. Mas, Augusto, Manuel, por favor. teve uma questão interessante aí na resposta da CT, que é o tamanho do leito carroçável que nós temos no Canal 3. Eles estão alegando aí que são 7 metros. Eu ando muito pelo Canal 3, inclusive vim aqui para a TV pelo Canal 3. Se você pegar 7 metros, entender que as pessoas têm uma certa dificuldade para estacionar. Então você perde a 2 metros de estacionamento com os carros estacionados no canal. Do outro lado, você tem uns 30 centímetros que ainda um é paralelepípedo ou você tem uma queda que as pessoas não usam. Então você tem, na verdade, de leito aí, carroçável, 4,5 metros. Então quando você anda pelo Canal 3, quem está acostumado, dificilmente 2 carros andam paralelos. A não ser quando para no semáforo, aí você tem uma acomodação. Mas durante o trajeto não anda. Dificilmente. Então o que pode ser feito ali como uma solução? O que eles fizeram no Canal 7. O que eles fizeram no Canal 7 entre o Rebouças e a praia? Eles criaram um estacionamento recuado. Baias. Isso. Que eu acho, em todo esse contexto, hoje, que continuaria com o fluxo e atenderia o comércio e os moradores, seria então a criação dessas baias nos canais, não só no Canal 3, mas em todos os canais, porque você vai manter, tudo bem, você vai perder algumas vagas porque tem as árvores, né? Você perde algumas vagas, mas você continua com o estacionamento, você vai ter um fluxo de carros, porque você vai aumentar o leito carroçável, não vai ter os 7 metros, porque você vai ter que vir ainda com o avanço da calçada, mas você vai poder ter uns 6 metros, o que vai conseguir que 2 carros consigam andar paralelos no Canal 3, e aí sim resolve parcialmente o problema. Tudo bem que vai ter gasto de dinheiro, vai ter tempo, vai ter obra, mas eu acho que seria, mas Augusto, seria hoje. Se você for no Canal 7, quem não trafega pelo Canal 7, eu achei muito bom, porque o leito carroçável ficou maior, também está tudo asfaltado ali, tudo bonitinho, e foram criadas as baias. E você anda ali no Canal 7 tranquilamente, e o entorno daquela... Tudo bem que nós podemos comparar o trânsito da ponta da praia com ali o Gonzaga, mas você consegue andar nas ruas do entorno do Canal 7 eu acho que as decisões, o que mais deixa... Eu acho que o Denari, e ele quando ele falou com a emoção, o que deixa nos deixa mais preocupado, né? É a posição de imposição, né? Quer dizer, olha, vai ser proibido o estacionamento dos dois lados, assim, a partir do dia tal, não sei o quê. Porque quando houve a proibição em determinado horário, eu acredito que não deva ter havido essa manifestação. Por quê? Porque num pequeno horário você consegue se administrar, vamos trabalhar pela fluidez. Não vejo esse tipo de estratégia
como a estratégia adequada, porque em pouco tempo também já vai estar esgotada. Sim, é isso que eu falei, né? vai estar assim, ela vai estar esgotada. Daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, vai voltar a entupir outra vez. Aí, eles vocês vão fazer? Aí vão proibir de parar nas transversais. Em todas as ruas de Santos, provavelmente. Então, por isso, a criação de base. Eu aprendi uma coisa aqui, Marcos, até aqui na TV, com o meu grande amigo Augusto, que a gente tem que apresentar soluções. Né? Às vezes não adianta... Só claro, contestar. É claro que tem que contestar. Faz uma experiência. Mas sim, então, né? mas de repente, assim, já que tem o vereador junto, então tentar tentar, aí eu não sei, claro, qual é a viabilidade da CET, mas sentar e discutir alternativas. Exato. Então que de repente a própria população, você que está aí encabeçando toda essa questão, todo esse movimento, mas então que a população de repente leve para a CET algumas alternativas. Em nome, claro, do Ademir, né, do Pestana, ele pode estar levando isso. O Rogério se reunindo, o Rogério. Agora, o que não prefeitura. dá, essas atitudes que são tomadas às vezes lá, toma uma atitude, às vezes o prefeito não está sabendo, a Câmara não foi informada, ninguém está sabendo, o cara resolve lá, o cara acorda de manhã e fala, não, proíbe lá, eu acho que vai dar uns 5 minutos a mais, proíbe o estacionamento. E aí, cria esse... Eu tenho que fazer um intervalo agora, senão não, só falei, existe a comissão de mobilidade dentro da Câmara Municipal. Que eu saiba, ninguém foi consultado na Câmara. Olha, o Ademir Pestana disse que ninguém foi Eu consultado não sei e agora, outros quem é o vereadores presidente mas da aí comissão? também Eu não falta sei, eu não sei quem é. a CET, eu tenho um respeito pelo Fifi, uma pessoa maravilhosa, Adilson Bulo, meu amigo, gente boa pra caramba, mas a CET, ela tá envelhecida. Infelizmente. Não sei, engessaram lá. Então eles tomam as decisões e acham que eles mandam na cidade. E não é assim, tem uma Câmara. Eu vejo em outras ações lá da diretoria da CET que eu acho que falta um pouco mais de jogo de cintura, maleabilidade, conversar, articular, chamar, forma uma comissão. O que vocês acham de... Porque nada pode ser ditatorial. Eu, particularmente, acho uma agressão proibir drasticamente numa via que é considerada residencial. O Canal 3, nesse trecho, com exceção da esquina ali do hotel, né, na esquina da praia, aquele trecho todo é residencial. Residencial. E são prédios antigos, como você falou, que não tem o número de vagas que os grandes espigões hoje têm. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000, ou acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também é o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep. Olha, no início de janeiro, saiu uma matéria sobre a proibição de estacionamento dos dois lados, né? Dizendo que o tempo no início da manhã foi reduzido em 50% após a proibição de estacionamento no Canal 3, de acordo com a CT. A medida entrou em vigor na última segunda-feira e proíbe o estacionamento entre a Avenida Francisco Glicério e a Rua Luiza Macuco das 6 da manhã das 6 às 9 da manhã. Aí também tem a medida na Washington Luiz. Enfim, nós estamos até falando aqui no intervalo que nesse período, eu acho que nos horários de pico, tanto de manhã como à tarde, realmente traz um resultado para toda a comunidade, não é? Eu acho que essa é a... Agora, me parece que vocês vão ter uma reunião ou com o chefe de gabinete ou com o prefeito para tratar desse assunto. Foi criada uma comissão, Denari? Então, nós estamos criando uma comissão para tentar conversar. A princípio, foi estipulado que nós iríamos conversar com a CT. Mas o nosso grupo entende que o problema não é apenas só com a CT. A gente imagina que esse problema de mobilidade urbana ela vai envolver muito também da própria característica da cidade inteira, porque vai mexer com a forma de viver das pessoas. Com certeza. Então, a gente... E de trabalhar, né? Então, nós gostaríamos de poder conversar também com, se não puder ser com o prefeito, mas com pelo menos o chefe de gabinete ou mais algum outro secretário que entenda aquilo que o possa Santista articular, intermediar esse processo. Exatamente, porque como a gente estava conversando, tecnicamente, tirar todos os carros da rua é ótimo para a mobilidade urbana. Mas será que isso é mais importante do que o bem-estar do Santista? Então você entrar dentro do carro e andar de carro pela cidade inteira, não tem onde estacionar, é claro, aí você volta para casa, é gostoso, talvez no ar-condicionado, mas é isso que o Santista quer? Então, a gente tem discutido bastante que, de repente, é uma oportunidade de a gente pensar maior pela nossa cidade, de maneira grande. Santos pode virar uma referência para o nosso estado, para o país, de repente virar um lugar, tem um atrativo turístico diferente. Poxa, lá em Santos eles conseguiram diminuir o número de automóveis, lá em Santos eles estão utilizando mais o transporte coletivo. Em Curitiba, que não tem atrativo, eu falo assim, Deus, ele não sei o que ele fez em Curitiba, porque é uma cidade horrível, feia para burro, não tem nenhuma característica bonita lá para você visitar, mas eles conseguiram Tem um parque lindo e tal, mas eles construíram tudo aquilo ali na enxada, na mão. E eles conseguem... Não é uma beleza natural. Natural, como o Santos é. Eles fizeram na mão e conseguem atrair turista do mundo inteiro. Então, será que Santos não pode ser uma cidade onde você possa andar de bonde na cidade, onde você possa andar a pé pela cidade com segurança, andar de bicicleta, ter transporte coletivo? Eu estava ouvindo o que o Manuel falou, né? E assim, eu particularmente, eu vou repetir, acho que primeiro reestudar os ônibus fretados dentro da cidade. Depois, ainda falei no intervalo, a ponte rodoviária, os ônibus que vêm da Ponta da Praia em direção a São Paulo, quem pega ônibus tem que ir na rodoviária, penso eu, né? A melhora dos seletivos, né? O seletivo, as pessoas desanimaram de andar de seletivo. Antigamente, muita gente usava o seletivo. Houve uma série de problemas, diminuiu-se. Então, há uma falha também de quem... que é a própria CT, que quem coordena, por que o Santista não está usando mais seletivo? E olha, você tocou muito bem no seletivo, o seletivo já foi ícone, as pessoas só andavam de seletivo. Exato. Cara, não, até a cidade eu vou de seletivo, né? A CT tinha que fazer essa pergunta, por que o Santista deixou de usar o seletivo? Eu posso dizer para você, porque
Às quartas-feiras eu tenho um grupo que eu frequento na cidade, que a reunião começa às 7 horas, a gente precisa chegar umas 6h30 da manhã. Eu não posso ir de seletivo porque o seletivo só começa a passar a partir das 7. Olha só, então você tem que ir com o seu carro. Eu tenho que ir com o meu carro, ou agora a gente montou um grupo, a gente vai de carona. Não, mas olha que interessante, o problema da ida, nem vou dizer nada, porque é 6h30 da manhã, mas a volta, você entra em todo esse processo de congestionamento. E né? o seletivo passa a cada meia hora, parece. E aí você sabe qual é o grande problema do sistema de coletivo? É que a CT, ela está preocupada em atender a necessidade do empresário. O empresário vai dizer, mas eu não tenho volume de público para esse horário. E aí eu pergunto, o sistema, através de concessão, ele serve para quê? Para melhorar ou para atender o interesse comercial? Para melhorar a cidade. Claro. Se tiver um passageiro, é o ônus que o empresário tem que ter para ter aquela concessão, né? Então, acho que esse... Agora, mais do que isso, a Petrobras, para construir o prédio dela, Manuel Gonzalez, ela conseguiu reverter o tombamento daqueles galpões. Por que não reverte o tombamento do Canal 3 ou do Canal 2? Ou de parte de alguns canais. Ou de parte de alguns canais, como é no final, que a Rangel Pestana... Aliás, a Brás Cubas tem um canal ali, né? Que ele é coberto. A Rangel Pestana tem um canal ali que é coberto. Por que não se... Isso sim é uma obra, envolve impacto, articulação política, vontade, e vai dar um fôlego maior, não é? Isso envolve não também... Precisa quebrar as árvores, não precisa tirar as árvores. Não, mas isso envolve também algo que acho que é de grande importância, que é o planejamento a médio e longo prazo. É verdade. O problema da Petrobras, Augusto, quem tem dinheiro compra o que quer, inclusive destombamento. Né? Tanto que a empresa que construiu o prédio está aí no esquema do PT. Né? Então, o VLT vai passar na porta da Petrobras. Por isso que ele corre do jeito que ele corre. Então, quer dizer, quem tem dinheiro compra. Né? E com relação aos canais, Augusto, eu teria um projeto para os canais. Mesmo ele sendo tombado. Você criar, se fosse o VLT, por exemplo, o VLT correria dentro do túnel. Dentro do canal. Desculpa, dentro do canal. No você alto. colocaria as pilastras no centro do canal, onde você não interfere com as estruturas, que são as muretas, etc, que são os não vai de desfigurar o canal. Não vai desfigurar o canal, e você tem um livre acesso. Você não vai precisar desapropriar, você não vai precisar fazer nada. Mas os caras vão usar muito mais o teu sistema do que o VLT, porque o teu sistema vai levar as pessoas da praia pro centro. Aí o a grande necessidade, aí o VLT vai ficar obsoleto de Campinas. Ninguém vai do canal 1 para a ponta da praia, as pessoas vão do centro para $1 bilhão e 300 milhões de reais parado. Mas seria uma alternativa, porque você poderia conversar com os órgãos de proteção. Né, do patrimônio, que você não destruiria o patrimônio. É verdade. E você criaria uma via livre em cima dos canais. É só com as pilastras mesmo, e um trilho. De transporte coletivo. De transporte coletivo, não é automóvel. E você nem precisaria fechar o canal. Você só fecharia onde possivelmente teria... A questão aí é a seguinte. Primeiro, que essa é a minha posição, que eu gostaria muito de deixar registrado. Primeiro... O ato ditatorial, isso me incomoda muito. Viu? A famosa canetada. A canetada, sabe por quê? A cidade não é das pessoas, né? A cidade não é... o cara virou prefeito, ou virou vereador, ou virou presidente da CT, porca lá miséria. Ele vive na cidade, porque depois de um mandato ele volta a ser aquela pessoa normal, que vai comprar pão. Então... A gente não pode tomar a cidade por ações como essa. Isso tudo tem que ser discutido, principalmente uma interferência como essa. Né? Você não chega na sua casa e fala, vou quebrar essa parede, e não pergunta para tua esposa, o que você acha? Estou pensando em quebrar essa parede. Ela vai dizer, não vou deixar. Você vai quebrar a parede? Não. Então você tem uma articulação. Então acho que o que me incomoda mais é essa questão ditatorial tão radical como essa. Porque quem está em casa de outros bairros, né, pode não estar entendendo a preocupação. Mas é aquilo. Não deixe fazer com os outros o que você não quer que faça com você mesmo. Então,
hoje é o canal 3, como o Denari falou, amanhã é o canal 4, depois vai ser o canal 2. Aqui a TV, nós já temos sérios problemas no horário do corredor de ônibus. Se for o dia inteiro, você vai ter problemas. Eu consegui parar o carro hoje. Parar no canal. Mas na Princesa Isabel você não ia conseguir. E se proibirem o dia inteiro? Não tem lugar. Aí você vai dizer assim, vai para o estacionamento, né? Ou usa o sistema coletivo. Este jovem que está aí, que deveria usar o sistema coletivo, não usa o sistema coletivo. Por quê? Porque não tem segurança no sistema coletivo. Então ele prefere vir com o carro dele, por vários motivos. Então, o governo não pode passar para você uma responsabilidade que era dele. Se ele não oferece um sistema adequado, você falou muito bem do seletivo. Por exemplo, eu já sei de pessoas que têm reclamado do seletivo da demora, né, da pouca circulação do seletivo. Eu não uso, então não sei se isso acontece. Agora, acho que o que era importante era ouvir o entorno. Você vai fazer mais dias de coletando assinaturas ou não? Vocês vão, nesse momento, esperar a reunião com a administração? A coleta de assinatura, ela continua diária em todo o bairro, né? Nós estamos estendendo para os outros bairros também, porque nós queremos tentar mostrar para o prefeito que talvez não seja a minoria que esteja sendo prejudicada. Nós acreditamos que a minoria que está utilizando desse recurso, né, que usa um carro só para ir para a cidade, talvez sejam as pessoas que estão morando nas torres, que tem 3 ou 4 vagas na sua garagem. E nós não temos. Eles não estão preocupados porque eles entram no carro, desce, vão trabalhar, estaciona o carro no seu trabalho e volta para casa outra vez no ar-condicionado, no seu carro de luxo, no ar-condicionado fechado. E o volume fechado. de pessoas que vieram morar em ruas pequenas, né? A Clei Presgrave do Amaral, por exemplo, virou um paliteiro. Virou um paliteiro. Deve... Exatamente. Tem umas 4 torres. Eu acho que o atual presidente da CT, quando era secretário de obras, deveria ter tomado esse cuidado de... Se falou muito do impacto de vizinhança. Sim, né? A Clei Presgrave do Amaral, por exemplo, tem uns 10 prédios. 10 não digo, mas tem uns 5 prédios de 30 andares. O número de pessoas que vieram para aquele local, um adensamento foi muito grande, né? Exatamente, isso vem ocorrendo em toda a cidade. Em toda a cidade. Não, mas o Denari tocou num ponto crucial há um tempinho atrás, que é a questão do transporte público mesmo. Né? Eles dizem que Santos é a Manhattan brasileira, não sei aonde, mas dizem. Aí se você vai para Nova York, Augusto Denari, você vai estudar a questão de mobilidade em Nova York. Você alugaria um carro em Nova York? Nunca. Absolutamente. Funciona o metrô? Funciona o transporte coletivo? Funciona. Então se você vai lá para Nova York fazer um turismo, eu estou falando de Nova York porque eles falam que Santos é a Manhattan brasileira. Então por isso que eu estou comparando com Manhattan, a Big Apple verdadeira. Manuel. Então você vai para lá, você fala assim, nunca que eu vou pegar um carro. No máximo pegar um transporte do hotel, do aeroporto ao hotel, e no hotel eu me viro. Vou a pé, pego um ônibus, pego um táxi, vou me virar. Vai para Londres. Você vai alugar um carro em Londres? Primeiro que a mão já complica, mas que se fosse a mão normal. Não. Você vai andar para Paris. Paris hoje tem carro compartilhado. Já viu o carro compartilhado? Você pega o carro, você põe lá, paga, aluga, igual a Bike Santos. Só que é um carro. Aí você vai, dirige até um certo local, para o carro. Aí uma outra pessoa vai, passa lá, pega o carro e vai. É como se fosse a Bike Santos com carro. Um carro pequeno. Então, quer dizer, essas grandes cidades conseguem, através das iniciativas de transporte público. Né? Então está na hora de implementar a as própria ideias tarifa na do táxi. Você falou do táxi, Santos tem um número de táxis bastante elevado, né? Só que o preço do táxi é caro. É caro. Agora, você passa nos pontos, você percebe quantos carros estão parados nos pontos. Por que eles estão parados nos pontos? Porque as pessoas não pegam táxi só numa emergência porque o valor é alto. Por que não chamar? Tudo é articulação, né? Nós temos um problema sério. Olha, tem muito carro, vamos articular isso. Chama o presidente, chama uma comissão de taxistas, por que não cria uma tarifa diferenciada? Começa, né, hábitos. Porque uma coisa a gente não vai conseguir mudar. Não tem como pegar aqueles prédios entre
a Galeão Carvalhal e a praia e ampliar o número de vagas. Isso é impossível. Acho que não vão implodir nenhum prédio para construir garagem. Não é verdade? Que eu saiba, não existe Não tem esse como. planejamento. E é um problema. Em contrapartida, autorizaram a construção de centenas de edifícios de 30 andares, 35 andares, 25 andares, com centenas de apartamentos, que juntou todo mundo lá naquele... Eu falo da Clei Presgrave do Amaral, e outro dia eu fiquei surpreso, fazia tempo que eu não passava lá. Eu falei, caramba, meu, na hora que o cara vai trabalhar deve ser um congestionamento, porque é muito carro. E no final tem um flat. E no final da rua tem um flat. No final da rua tem um flat. E ainda vai ter mais agora um apartamento. Não, e a rua, o prédio que vai o hotel, é verdade. O hotel pra frente e a parte e a rua é tão residencial pra estreita trás. que você não consegue olhar o prédio todo se você olhar para cima. Não consegue. Você não consegue olhar. Você tem que ser bem flexível o seu pescoço tem para você que fazer fazer os pilates. Então, já que está tudo isso junto, então, olha, puxa vida, abrir espaço aqui é um tema, parece até banal, parece caseiro, mas acho que o fundo mesmo é a questão de ouvir a cidade, né? Vamos discutir juntos, né? Exato, exato, porque eu tenho escutado muitas pessoas que se preocupam com a cidade, gente muito inteligente, e infelizmente só a prefeitura que ainda não veio conversar com a gente, mas tudo bem, né? A gente está fazendo o possível para poder oferecer inclusive alternativas. E é interessante como o Santista participa mesmo, viu? É verdade. A população participa mesmo, senhores, senhoras, jovens, todo mundo tem sido muito interessante. Olha, o Santista é político, a gente tem que dar a mão palmatória, né? Quando o Santista ele quando ele é provocado, ele sabe... Ele reage. Ele reage. Eu fico triste da administração municipal não ter nesse momento. Eu acho que o Paulo tem isso, com certeza, passando esse processo eleitoral todo aí, ele vai dar essa atenção, porque ele é um menino jovem, uma cabeça sensacional, e eu tenho certeza que quando uma administração passa a não ouvir a cidade, é ruim, né? A cidade tem que ser escutada. Eu acho que o gestor, o administrador, tem que estar todo dia com o ouvidinho dele lá, ouvindo o que a cidade fala, porque quem está em torno nem sempre é o sentimento real da cidade. Manuel Gonzalez, muito obrigado. Fazia tempo que eu não via você. Você está bem? Está tudo bem? Tudo bem, Augusto. Tudo na paz de vocês também, tudo bem? Tudo ótimo, viu? Também mandar um parabéns para Camila hoje, né? Aniversário da Camila. Sua sobrinha. É verdade, bem lembrado. Um abraço para Camila, parabéns, feliz aniversário. Mandar um abraço também para minha amiga Maria, esposa do Miguel lá da Frota Vento, também faz aniversário hoje. E mandar um abraço aos nossos telespectadores. Ontem eu fiz o programa aqui com o presidente o delegado do Sincor, aliás, o diretor do Sincor, e ele me disse aqui que a sogra dele era minha telespectadora, a dona Marlene. Então, um abraço, obrigado pela audiência e eu fico feliz, né? Eu gosto, o pessoal que não gosta do programa, eu gosto. Não, e tem uma audiência enorme. Graças e justamente a Deus. porque foi o que você falou, Augusto. Graças você sempre a Deus. traz esses temas que são importantes para a população e abre o espaço para o diálogo. E o pessoal, o pessoal da produção está... Vamos ficar todo mundo calmo, não vamos entrar em pânico. Marcos, obrigado pela participação. Mande um abraço para o seu pai, viu? Muitas felicidades. Eu posso mandar um abraço, posso mandar um abraço também para toda a comissão que tem trabalhado. Eu queria agradecer a ajuda de todo mundo lá do Canal 3. Tá? O que foi aí? Eu vou divulgar o show amanhã, tá bom? Era o show. O show. Tem um show da Nádia. Mas amanhã eu falo porque é no dia 6 de novembro, não é isso? Legal, obrigado, viu, Daiane? Ainda bem que você lembrou. No dia 6 de novembro, lá no Teatro Guarani, mas eu vou divulgar amanhã com mais calma, que hoje o tempo acabou. Muito obrigado pela sua audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço. Meus amigos da CT, vocês não nasceram agarrados nesses cargos aí, vocês têm que ouvir mais a cidade. A cidade vale mais do que vocês. É mais importante do que vocês. Vocês não são os donos da verdade. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. Se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Um
pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.